Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Edson Oliveira por aqui para mais um vídeo da nossa série Experiências. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Adriano Garcês. Pastor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Seja bem-vindo. E ele vai se apresentar um pouquinho para vocês aí, pessoal. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Adriano, sou pastor na Igreja Assembleia de Deus Resgate. Estou aqui hoje participando desse programa espetacular no canal do YouTube Jesus Mais. Que Deus abençoe a todos. É um privilégio imenso estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor, por aceitar esse convite. Glória a Deus. Pastor, como é que foi a sua conversão para o Evangelho? Você já nasceu no Evangelho ou se converteu? Como é que foi esse momento? A minha conversão ao Evangelho, na verdade, eu não nasci no Evangelho. Eu vim de uma família onde não era um lar cristão. E no decorrer da minha juventude, infelizmente, eu me envolvi com droga, com a criminalidade. E a minha conversão, ela se deu dentro de um presídio. E foi lá onde eu conheci Jesus, onde a minha vida ela foi encontrada por Cristo, quando eu me perdi no submundo do crime. E aí o Senhor me encontrou, me levou à convenção. O senhor lembra a idade? A minha idade, eu estava com mais ou menos uns 20 anos, 20 para 21 anos, creio eu. Lá dentro do presídio mesmo? Lá dentro do presídio, precisamente no PDF1, presídio do Distrito Federal, mais conhecido como Cascavel, não sei se você já ouviu falar. Já. Lá o Senhor me encontrou. Glória a Deus. Isso quer dizer que para Deus não tem lugares impossíveis, não é verdade? Sim. E aí você vê a importância da igreja atuar lá dentro, né? Foi alguma igreja que fazia o culto lá? Como é? Foi a igreja... Eu não me lembro certo o nome da igreja, mas eu lembro que foi uma igreja, a única coisa que eu me recordo que tinha uma irmã no meio dos irmãos que estavam lá, que ela olhou para mim e disse que Deus ele tinha uma obra para fazer na minha vida, ainda estando naquele lugar. Então, para a igreja do Senhor também não há lugares impossíveis que a igreja não possa ir. Interessante que aonde a igreja vai, a igreja ela faz a diferença, né? Sim. Porque Deus ele está atento a todos os lugares, glória a Deus. Caramba, mas sua mãe já era evangélica ou não? Nesse momento, como eu disse aos irmãos, eu vim de lá que não era cristão, mas nesse momento, já do momento dali em diante, ela tinha se tornado evangélica. Isso é interessante, que todo filho, que ainda que ele não seja crente, mas ele tem uma mãe que é evangélica, ele sempre vai ouvir um pai, a palavra de Deus primeiramente dentro de casa. Sim. E aí ela sempre me falava desse Deus, da obra que Deus tinha na minha vida, eu nunca dava ouvidos. E aí sim, ela já era evangélica nessa época, mas é interessante isso, que na primeira visita que ela entrou para me ver lá dentro do presídio, na minha ótica de quem estava preso, na minha visão, eu estava pensando, olha, minha vida está acabada, está destruída, daqui eu não saio com vida. E na primeira visita que ela entrou, ela olhou para mim lá dentro e eu disse, ela estava com um sorriso de orelha a orelha. E eu não entendi. Falei, mãe, por que você está sorrindo aqui dentro do presídio? Eu estou acabado. De um lado tem mãe chorando, do outro lado um povo de desespero. E ela sorrindo. E ela sorrindo, ela olhou para mim e disse assim, meu filho, é porque onde você pensa que é o teu final, Deus ele tem poder de escrever o começo da tua história. Caramba. E foi ali onde teve esse choque de realidade, entre o que ela me falava lá fora e o que me encontrou lá dentro do presídio. Caramba, hein? Que top. E, pastor, e aí quando o senhor ficou lá, se converteu lá dentro, aí lá dentro o senhor começou a servir Jesus mesmo e depois saiu de lá, foi para essa igreja que te ganhou lá dentro ou você foi para outra? Não, eu passei a servir Jesus lá dentro, ganhei uma roupa, né? Me deram uma roupa cristã lá. Isso é uma história até interessante. Tem diferença, que vai nos levar a outro contexto. Por quê? Eu passei a servir Jesus lá dentro e ganhei uma roupa, na visão deles lá, uma roupa de quem fazia parte daquele ciclo lá cristão, da igreja, dentro do presídio. E nesse inteirinho tinha uma namorada. Pensa numa moça que ela era louca, ela era muito louca, essa moça. Ela fazia uso de droga lá fora e entrava no presídio sorrindo para as paredes. Mas pensei eu que quando ela me visse no estado que eu estava, de convenção, servindo a Cristo, enfim, pensei eu, quando ela me ver, ela vai querer casar. Porque eu estou mudado, a história está diferente. Quando ela me viu, ela chegou perto de mim e disse assim para mim, quer dizer que você mudou? Eu falei, virei crente. Ela falou, eu não acredito em você, lá fora você vai ser pior do que você era. Aí o interessante está aqui, porque quando acaba aquela visita, eu disse para ela, antes de você ir embora, eu quero orar pela sua vida. Eu não sabia orar. Ela falou, então ora. E aí eu coloquei a mão sobre a cabeça dela
e fechei o olho. E quando eu olhei para ela para ver o que ela estava fazendo, ela estava com os 2 olhos abertos me olhando. E aí deu um nervosismo, minha mão começou a suar. E a palavra da oração, eu disse assim: Deus da minha mãe e daquela mulher, se é verdade o que o Senhor me disse, me dá um sinal através da vida dessa moça. E aí um dia entrar a igreja a qual eu fiz parte, porque quando eu fiz essa oração, ela saiu. E era a virada do ano. Aquela noite seria propriamente a noite depois da virada do ano. E quando ela volta, e eu vou para cima dela cheio de razão após ela voltar, eu disse a ela: onde você passou a virada do ano, que eu quero saber? Ela disse assim: eu fui para a igreja com sua mãe, eu aceitei Jesus e agora também sou serva de Deus. E aí foi essa igreja, a igreja Assembleia de Deus Ministério Restaurando Vidas, na pessoa do pastor Júnior Santos, meu paizão na fé. E foi lá que tudo começou. Então eu saí e fui para essa igreja onde eu caminhei lá por 8 anos. Então ali se desencadeou toda a minha história nas mãos de Cristo. Glória a Deus por isso. Que bênção. Então, através de uma oração sua, que você nem sabia orar, fez igual aquela questão, Deus de Paulo, Deus... e Deus abençoou e ela... Glória a Deus, através de uma simples oração, mas carregada de muita fé. Sim. Glória a Deus, então... E aí a gente pode ver, pessoal, que independente de você disser se sabe orar ou não, se você crer, tiver fé, como o pastor teve lá, nem sabia como falar, mas Deus usou ele, através dele, essa jovem se tornou sua esposa ou não? Minha esposa hoje, pastora Taine, através de uma oração, ainda que eu não sabia o que estivesse falando, mas creio que Deus vê o sentimento que nos move, né? A estar falando, a estar pedindo algo. A fé sobrenatural. Então, a gente tem que usar isso, né? Glória a Deus. Porque às vezes a gente fica meio receoso de orar, porque eu não sei falar umas palavras, não sei como é que falar. Mas, cara, põe a mão, use a sua fé e Deus faz a obra. A gente acha que é o nosso falar que vai tocar, é só o Espírito Santo que convence, que toca na pessoa. Convence, né? Justamente. Pastor, e a pergunta é a seguinte: o senhor se converteu lá dentro do presídio, saiu de lá, já é evangélico, né? Já crendo em Jesus, estava servindo, seguindo na igreja que o senhor falou. Mas você acha que dali já foi um evangelho genuíno que você viveu, ou teve um outro momento que você se encontrou com Jesus realmente? O que acontece? Eu sou nascido e criado na igreja. Só que, por eu estar na igreja, eu vi que eu não era realmente a igreja. Eu tive um encontro real com Jesus com meus 17 para 18 anos, que eu vi, cara, a chave mudou. Realmente eu amo Jesus agora e eu realmente quero trabalhar por ele. Você teve esse momento também ou não? Tipo, aceitou Jesus ali, beleza. Aí começou a servir Jesus. Aí teve um momento que Jesus te pegou assim de um jeito e falou assim: cara, Jesus é tudo na minha vida, eu vou trabalhar por ele, eu vou fazer algo por ele. Teve esse momento assim que sou, cara, depois disso aqui, desse encontro, Jesus mudou minha chave aqui, agora eu vou... Na verdade, essa chave mudada, no meu caso, foi nesse encontro. Foi nesse encontro já lá, porque eu vinha de uma vida totalmente destruída, vamos dizer assim, sem esperança, sem perspectiva, frustrado. E quando Jesus me encontrou através daquela igreja dentro do presídio, realmente foi onde essa chave foi virada e mudou totalmente o contexto da minha vida. Quando eles me encontraram ali, foi esse sentimento que você teve. Falei, realmente Jesus existe, Ele me ama e Ele vai mudar a minha história. Me abraçou e eu abracei a causa, abraçado pelo amor de Deus, que me transformou. E realmente eu passei a ver a vida com outras cores, essa é a verdade. Porque quando a gente tem esse encontro com Cristo, muda tudo. A gente muda tudo e vê a vida de forma diferente. Eu acredito que seu testemunho é muito, muito lindo, muito maravilhoso e pode alcançar vários jovens, talvez, que no YouTube ali, talvez esse vídeo caia para você assistir e ver que, cara, uma pessoa sem perspectiva, né? Igual você tava nas drogas. Com certeza. Usava de tudo? Todo tipo de droga. E aí, Deus pega e hoje é um pastor usado por Deus, prega em diversos lugares. Isso mostra que como que Deus transforma pessoas, ainda muda destinos, não é verdade? Glória a Deus. Deus ainda investe em pessoas e faz uma reviravolta. Porque às vezes a gente olha para as pessoas distantes e fala, Deus mudou Paulo há muitos anos atrás, Deus salvou tal pessoa. E quando a gente vê para a nossa realidade hoje aqui, século XXI, que Deus ainda pega... Você lembra em que ano foi essa conversão? A minha conversão ela foi propriamente em 2011. Aí. Interessante, em 2011, ali no finalzinho do processo que eu estava vivendo aprisionado, foi a convenção. E isso aí que você falou é tão interessante, porque eu ainda um jovem, ainda que estivesse longe de tudo. Quando eu digo longe de tudo, longe de uma vida de alegria, de esperança, de ter uma visão de constituir uma família, de sentir alguém abandonado, rejeitado talvez pelas minhas próprias escolhas ou alguns traumas que a gente vai tendo no decorrer da vida até se entender urgente, né? O que é o que. E Deus é tão interessante que para Deus não tem ninguém que seja rejeitado.
Verdade. Porque Deus ama a todos. Então, independente da vida que nós estejamos vivendo, Deus ama a todos. É isso que o mundo não entende. Porque às vezes o mundo vai olhar e vai dizer, mas como é que pode alguém que errou tanto, alguém que falhou tanto? Hoje está dizendo que está transformado. Outra hora não prestava. Esse é o centro do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Então Deus ama a todos nós, independente daquilo que nós estejamos passando ou tivéssemos feito outra hora. Ainda há esperança. Acho que essa é a palavra. O Evangelho é olhar para o ser humano e dizer, para você ainda há esperança. Independente da situação. Mas você está no fundo do poço, Deus ainda te chama de lá, te tira e te faz uma pessoa diferente, né? Glória a Deus. O senhor lembrando aí, eu tenho certeza que o senhor tem lembrança de quando o senhor era jovem, estava nesse mundo das drogas aí, nessa dificuldade toda. Você achava que estava feliz lá? Imagino que sim. Acho que todo jovem que acha que está lá nas drogas... Totalmente. Acho que está na... Cara, estou vivendo a plenitude da vida aqui. E quando você vê que hoje, que você viu, cara, o que eu vivi não era a verdadeira felicidade. Hoje eu tenho a verdadeira felicidade. Qual o paralelo que você faz hoje em dia para as pessoas que acham que está na vida boa assim e fala, cara, isso aí é ilusão? Acho que primeiramente é que essa felicidade a qual eu vivia quando eu estava no meio do mundo das drogas, do crime, enfim, ela é uma felicidade que ela é muito passageira. Ela só dura o momento que nós estamos ali, talvez em festas, talvez com o nosso olhar seduzido pelo dinheiro, nosso olhar seduzido por quem nos rodeia, mas todas as vezes, depois de uma noitada de festa, depois de uma noitada com os amigos, que a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente sempre se sente só. Né? Porque é uma felicidade inexistente. Ela só existe enquanto eu tenho, ela só existe enquanto eu estou, ela só existe enquanto eu proporciono algo para alguém. E aí hoje, servindo a Cristo, esse paralelo de felicidade é que Cristo me ama da maneira que eu estou. E eu não me sinto só porque eu tenho o amor de Cristo em mim, que é um amor verdadeiro, uma felicidade verdadeira. Essa é a diferença. Nós só temos felicidade no mundo enquanto nós podemos oferecer algo para alguém, porque realmente no mundo você vale o que você tem. Mas para Deus, o nosso valor é aquilo que nós somos. Acho que essa é a diferença maior. Que top. E é uma alegria, então, constante, né? Não tem só um momento ali. Todo dia você está feliz, está alegre com o Senhor Jesus, porque Ele está... Glória a Deus. Cara, que bênção. Pastor, mudando um pouquinho agora de assunto, sobre devocional. Como é que o senhor faz seu devocional? A gente sabe que devocional é muito importante na vida do cristão, né? Principalmente para quem serve a Deus genuinamente, porque a gente muitas vezes tem a visão que serve a Deus só no domingo à noite. Mas o devocional diariamente ali, o que se faz com Deus é muito importante. Como é que o senhor tem essa vida devocional? Como é que o senhor faz? Ora, lê livro, lê Bíblia? Ou como é que se... Devocional diariamente. A gente tem duas visões de devocional. A primeira, todos os dias, nós temos que apresentar algo diante de Deus. Porque isso é um relacionamento. Para mim estar aqui com você, está acontecendo essa entrevista, nós temos que ter um relacionamento de ambas as partes. Com Deus é a mesma coisa. Todos os dias eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Propriamente eu viso um devocional. Todos os dias quando eu acordo, ler um capítulo da Bíblia e tirar um período de oração. Todavia a gente entende, como eu disse aos irmãos, que tem duas visões. Esse é um devocional de agradecimento, porque eu estou me relacionando com Deus. Meu dia começou, eu acordei, li um capítulo da Bíblia, tirei um período de oração e estou me relacionando com Deus. Devocional. Tudo que a gente faz e se torna hábito, agrega valor para a nossa vida. Aí, contrapartida entre o que você falou. Com relação a tudo que diz respeito a Deus, nós temos que buscar sempre estar mais próximos de Deus. Então, se eu posso ler um livro, por que não ler um livro que fala de Deus? Se eu posso buscar um vídeo, por que não buscar uma entrevista edificante que fale de Deus? Porque tudo que envolva a Deus está no nosso devocional, no nosso dia, devoção que nós colocamos em primeiro lugar. Então eu preciso um devocional acerca de todos os dias estar em contato com a palavra de Deus e com a oração, que é o que nos fortalece. É Deus nos preenchendo e aquilo que não é de Deus indo embora da nossa vida. Devocional é essencial para qualquer ser humano. O senhor pega um livro específico da Bíblia e lê, ou você lê só algum capítulo na hora que você está fazendo devocional? Eu pego, na minha visão de devocional, eu pego o acompanhamento bíblico. Por exemplo, você que está começando a ler a Bíblia agora, seria interessante, você ficaria totalmente tomado pela graça de estar lendo, começando pelo Novo Testamento. Exemplo, segunda-feira eu leio o capítulo 1 de Mateus, terça-feira o capítulo 2,
quarta-feira o capítulo 3. Isso vai te encher de uma forma tal de ânimo que daqui a pouco, sem perceber, você está lendo o capítulo 1, 2, o 3, 4, 5, 6. Por quê? Eu prefiro começar assim consecutivamente, a fim de que nós possamos aprender mais, entender mais e absorver mais. Para você que está começando, comece pelo Novo Testamento. Creio eu que você vai ficar totalmente entusiasmado, cheio e vai sentir Deus na sua vida. É verdade. O Novo Testamento tem muita coisa importante para a gente poder se aprofundar no amor de Jesus, naquilo que Ele tem para nós. E, pastor, o senhor prega muito, eu vejo que o senhor prega em vários lugares aí, ainda concilia, que o senhor é pastor local, né? Jesus. Como é que é para poder fazer toda essa união de agenda? A gente estava comentando aqui nos bastidores sobre questão de tempo, que é muito difícil ter tempo para tanta coisa, né? Como é que o senhor faz para conciliar o tempo de igreja, pastorear, pregar fora, ainda tem família também? Como é que... Glória a Deus, varão. Agora você entrou no assunto. Servo de Deus, a gente prisa. O cronograma seria mais ou menos esse. A gente tira um dia com a família, segunda-feira a gente procura se reunir e sempre conciliar a agenda nos dias que não tem culto. Embora chegou um tempo que a gente não consegue mais ter essa conciliação. Então, o que a gente procura fazer? Eu entro em consenso com minha esposa, é a pastora Tayane, que era a moça lá da história do presídio. E aí, quando eu vou, ela fica. Mas tudo a gente procura fazer cronometrado, glória a Deus, quase não saiu mesmo, cronometrado, a fim de que a gente faça o quê? A gente possa atender todas as demandas e nada deixar em falta. Como você disse, a gente trabalha, a gente tem família, a gente foi chamado para fazer uma obra e a gente não pode negligenciar isso. Então, o tempo é corrido, mas eu vou dizer uma verdade, se organizar direitinho... É um segredo, né? Se organizar direitinho, acaba que não falta tempo. Porque eu aprendi ouvindo uma frase antiga que tempo a gente não tem, a gente cria, não é verdade? Tempo a gente cria. Então, quem quer, ele vai criar o tempo para viver aquilo que Deus tem. E mais ou menos dessa forma que funciona a minha vida hoje. Minha vida hoje é assim. Eu já até louvo a Deus nessa manhã de estar aqui com vocês. Por exemplo, eu trabalho, só que eu já dei uma organização para chegar um pouco mais tarde no trabalho, para estar aqui antes. Porque a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas se organizar, a gente consegue alcançar lugares altos em Cristo Jesus. Dessa forma eu tenho me organizado e eu glorifico a Deus que até aqui tem dado certo. Onde eu estou, né? Hoje no programa honrado aqui juntamente com meus irmãos, em nome de Jesus. Isso aqui é importante que o pastor falou, porque as pessoas às vezes enviam a pessoa ser pregador, ser pastor, ser pai de família e acha que não tem uma logística por trás, né? Que tem que abandonado. Que tipo... vai deixar de desejar. E tem muitos que começam alguma coisa e falham em algumas áreas, porque não conseguem conciliar essa agenda. Então, acho que um segredo para você que está fazendo várias coisas aí, você tentar conciliar a sua agenda, sabe? Muito importante. Se você administrar bem, fazer igual o pastor falou, essa frase foi muito interessante, muito top. Você não tem tempo, você conquista tempo, né? Você acha o tempo. É você que demanda, porque às vezes você gasta tempo com tanta besteira. E com certeza. Tempo se cria, né? E eu procuro ter um tempo na minha vida de priorizar aquilo que realmente tem valor. Porque às vezes a gente perde tanto tempo ali no hall do Facebook, no hall do Instagram, que são meia hora que você podia estar aplicando em outra coisa, que seria de extremo valor e necessidade para a sua vida. Então, quando a gente passa a agregar um tempo melhor em coisas que vão edificar e vão ter valor, acaba não sobrando tempo. Porque às vezes até a madrugada vira dia, né, Vara? Quando você está na necessidade, não teve como correr, não teve como estudar. Vou sacrificar essa madrugada. Mas certa feita eu ouvi alguém dizendo que quando a gente se doa na obra de Deus, você dorme meia hora como se fosse 7 horas. Você acorda zerado, acorda novo. Então, quando eu não tenho tempo, eu tenho que criar o meio de sacrificar alguma coisa para ter tempo. E aí, para atender a família, para atender a igreja, para viver a obra de Deus. E o nome do Senhor vai sendo glorificado e Deus nos capacita, não é verdade? Que tudo está na capacitação do homem. Que top. Isso é verdade. Isso é muito bom. Para a gente partir já pro final aqui, tava dando uma pesquisada lá, no Instagram tem muita informação. Lá onde você estava? E eu vi que, se eu não me engano, quando você conheceu sua esposa, parece, ela tinha 17 anos, alguma coisa do tipo assim, faz uns 13 anos, mais ou menos, que vocês estão juntos. 14, né? Isso. Vai fazer você precisou bem, mano. 14 anos. E o que acontece? Hoje em dia, os relacionamentos não duram. Né? Muitos jovens não começam a ter um relacionamento, mas não conseguem
ser um relacionamento duradouro. Você já tem 14 anos junto com sua esposa, Glória a Deus. construíram um relacionamento juntos, você contou que ela se converteu, o senhor se converteu e cresceram juntos, hoje você é parceiro da pastora. E qual é uma receita ou algo que você pode falar que, cara, para você que está passando por dificuldade no casamento, relacionamento aí, talvez até pensando em desistir, o que o senhor poderia deixar para nós aí, até para a gente poder aprender também um pouquinho nessa área aí? Servo de Deus, casamento, relacionamento. 14 anos nós somos casados e eu posso dizer para você que a base do casamento, do relacionamento, ela está primeiramente essa base, ela está firmada na compreensão, porque viver em ambos é compreender um ao outro, entendendo que eu tenho um erro e quem está comigo também, porque nós não somos perfeitos. Compreensão, compreender. 14 anos de compreensão. Segundo, o amor. O amor é mútuo. Alguém diz assim, pastor, o amor se esfriou. Não se tem a ideia do amor ter se esfriado. Porque quando a gente casa, o amor vem de ambas as partes. Então, essa frase, o relacionamento acabou porque o amor se esfriou. O amor não se esfria. Quando isso é citado, alguém está dizendo, eu parei de fazer aquilo que eu estava fazendo, porque para mim já não é tão mais valoroso assim. Porque quando se tem um valor naquilo que eu estou vivendo, por pior que seja a situação, eu sempre vou lutar para querer viver aquilo que Deus entregou. E se falando de relacionamento ou casamento, ele não tem volta, ele é algo para a vida toda. Então, quanto mais eu cuido, quanto mais eu me dou, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu abraço, mais forte fica. E a base de tudo, de um relacionamento, além de compreensão e amor, se chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque nenhum relacionamento sem Deus, ele vai conseguir permanecer de pé. Nenhum relacionamento que não tenha Deus. Pastor, como que se faz para um relacionamento ter Deus? Primeiramente, trazendo Deus para o meio de um casamento. A forma de respeito, a forma de tratamento. E uma coisa interessante que eu vou falar aqui, talvez vai chocar muita gente. O quê? Tem relacionamentos que já não tem mais um devocional com Deus. Pegar na mão do seu esposo, da sua esposa. Vamos orar junto? 10 minutos, vamos orar pelo nosso casamento. Isso já quase não existe mais, também não posso generalizar. Okay. Mas já não tem mais muito isso. Vamos ler um capítulo bíblico, eu leio um versículo, você lê outro. Lá em casa a gente tem um costume, quando possível a gente senta, eu, minha esposa e minhas 2 filhas. E cada um lê um versículo da Bíblia até a gente gerar um capítulo. Essa manhã aconteceu algo extraordinário. A gente acordou e aí elas foram correndo e pularam lá na cama. E eu aproveitei aquele momento e falei, vamos orar todo mundo junto aqui? Isso é trazer Deus para o meio do relacionamento. Porque quando se acaba o diálogo para com Deus e um relacionamento, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Porque tudo que se faz sem Deus está fadado a fracassar. Então deixo aqui minha humilde opinião acerca de relacionamento. Compreensão, amor e Deus. É uma base infalível, servo de Deus. Uma base infalível. Pegou aí? Compreensão, amor e Deus. Pastor, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por esse momento aqui que a gente passou. Acredito que foi edificante, pessoal. Foi uma troca de experiência maravilhosa. Muito obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe, eu fico honrado. Obrigado. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado aí. Que Deus possa te abençoar, que essa entrevista toque em você. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.